Elphaba e Glinda retornam para concluir a história que conquistou tantos fãs dentro quanto fora das telonas de cinema, com Wicked Parte 2. Mas parece que o tão sonhado encanto pode ter se tornado um filme mais dividido do que imaginávamos. Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar sobre Wicked Parte 2, ou Wicked for Good, como você quiser chamar, pessoal. Antes disso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like nesse vídeo. Enquanto a Elphaba é transformada na bruxa malvada do oeste pela Madame Morble, a mando do mágico de Oz, por apenas tentar fazer com que os animais parem de ser marginalizados pelas pessoas, pela sociedade de Oz, tenham de volta os seus direitos básicos. Em contrapartida, Glinda e Fiero se preparam para o casamento que irá consumar a bondade e sua vitória diante do povo de Oz. Wicked Parte 2 tem como peso encerrar a história, que é dividida em duas partes, mas que originalmente nos teatros é uma só, o que pode trazer um certo desconforto diante da beleza estonteante dessa produção e os números musicais muito bem dirigidos, muito bem produzidos. O segundo filme mantém a excelência de produção, direção e atuação, assim como foi no primeiro filme. Isso a gente não tem surpresa nenhuma, ainda bem. A Ariana Grande consegue se destacar ainda mais quando ela vai bem fundo em tentar explorar mais do lado dramático e evolutivo da Glinda, a bruxa boa do norte. E quem sabe chamar a atenção para uma possível indicação a melhor atriz coadjuvante no Oscar. Separar a história não contada das bruxas de Oz em duas partes permite encarar e analisá-las de forma bem binária, entre Glinda e Elphaba. Se o primeiro filme, a primeira parte, se tratava da Elphaba crescendo, da sua evolução e também chegar na sua desilusão com o mágico de Oz, resultando no seu despertar e se tornar uma força libertadora para todas as almas oprimidas na sociedade da Terra de Oz, a segunda parte faz o mesmo, só que agora com a Glinda, no seu estourar da bolha, em que o bem não transparece através de propaganda, mas sim de verdadeiras atitudes. É interessante perceber, principalmente agora, que duas produções de 2025 falam sobre exatamente a mesma coisa, só que de jeitos bem diferentes. Andor, a segunda temporada, e Wicked Parte 2. Todos falam sobre lutar contra uma força opressora. Porém, Andor vai muito para um lado bem mais sombrio, bem mais soturno, investigativo, enquanto Wicked fala da mesma coisa, porém, enfeitando tudo com o drama da Elphaba e da Glinda, a amizade das duas, o romance da Elphaba com o Fiero, mas todos falam exatamente da mesma mensagem. Como lutar contra a propaganda que faz com que os oprimidos sejam mais oprimidos ainda. Se de um lado a gente tem a força rebelde lutando contra o Império, aqui nós temos Elphaba lutando contra as forças do Mágico de Oz. Nisso, a própria Elphaba consegue ali trazer os macacos voadores pro seu lado. E não é só eles que ela consegue também, porque não é só na Glinda que temos foco nesse filme, mas quando o Fiero decide largar o seu casamento com a Glinda e assumir os verdadeiros sentimentos que ele tem com a Elphaba, o atrito entre essas duas personagens aumenta muito a ponto de uma briga. Cômica, mas uma briga. Jonathan Bailey e a Cynthia Erivo entregam pra gente algo que tá parecendo muito difícil de se encontrar em 2025 e nas últimas produções dos últimos anos. Um casal que tenha química, que seja encantador, mas sem necessariamente ser piegas. E tudo isso ainda dá mais peso pro final dos seus personagens. O problema de Wicked Parte 2 não se trata necessariamente dos seus arcos de personagens separados, ainda mais quando a gente olha, por exemplo, pro arco da Nessa e do Bock, mas sim quando juntos tentam formar a estrada de tijolos amarelo até o final dessa história. E aí chega ela, caindo como um peso problemático dentro dessa história. Dorothy. A ideia de eternizar o conceito visual da personagem nos fãs ferrenhos de O Mágico de Oz, o grande clássico, é admirável. Eles não mostram em nenhum momento o rosto da Dorothy, ela é sempre vista ou de uma silhueta ou de costas. Contudo, isso acaba sendo um balde de água fria na história de Elphaba. E não só dentro do contexto, tá bom? Dentro da história, mas literalmente. A sensação de que o segundo filme está cheio de lacunas a serem preenchidas não é percebida no meio do frenesi, no meio da instantaneidade daquele momento de que você tá na cadeira do cinema. A emoção de ver aqueles personagens cantando, dançando, de ver o mundo de Oz mais uma vez. Todavia, essa sensação transparece no nosso refletir após você assistir Wicked Parte 2. Parece que falta algo. E realmente falta, pois essa história é paralela com a história da Dorothy. Se no musical, lá nos teatros, funciona, beleza. Mas aqui, parece que o fechar periódico das cortinas é muito esperado, mas nunca chega. Mas apesar de tudo isso, é inegável falar que o carisma das duas protagonistas, principalmente do elenco, é o verdadeiro chamariz para todos aqueles que se apaixonaram pela história de Glinda e Elphaba, principalmente no último ato com a interpretação de For Good, que apenas alavanca e mostra pra gente não só a amizade dessas personagens, mas também das atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, mas também das nossas queridas dubladoras, Mira Ruiz e Fabi Bang. Eu quero também dar destaque
destaque ao número impecável de No Good Deed, que é a música que a Elphaba canta depois dela transformar o Fiero no espantalho, e ela tá ali tomada pelos macacos voadores. Lindíssimo esse número musical. Wicked Parte 2, então, tenta ser um laço dado para fechar uma história sobre amizade, sobre amor, autoconhecimento e luta pela liberdade contra uma força opressora e manipuladora. Contudo, se você olhar bem, pode acabar encontrando alguns buraquinhos que desfalcam os tijolos dessa estrada amarela. Muito bem, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Wicked Parte 2. Eu sei que demorou um pouquinho pra gente trazer as nossas impressões do filme aqui, a nossa review aqui do filme, mas é porque uma boa causa, eu tava na CCXP, tava preparando a viagem, mas agora eu voltei. E se preparem porque vem muita coisa aí no fim do ano do Cofre Nerd, beleza? Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!